Olá, galera. Meu nome é Vitor Souza. Sou bolsista do PET Sistemas de Informação da UFC Campus Quixadá e venho apresentar a nossa atividade que dará início agora, que é o grupo de estudo para a UBI, né? Que tem como objetivo, como o próprio nome já diz, preparar os alunos, né, para realizar a prova da OBI, a Olimpíada Brasileira de Informática. E nessa atividade a gente vai aprender juntos, né, programação desde o básico até umas coisas mais avançadas também, e tudo isso para preparar os alunos para realizar a prova da OBI. Bem, na aula de hoje a gente vai ver introdução, entrada e saída, principais erros e seleção. Bem, antes de tudo, né, o que é preciso para programar, né, para fazer um programa? Bem, a gente usa as chamadas IDEs, que traduzindo mais ou menos aqui para o português, é o ambiente de desenvolvimento integrado. Ou seja, o que ela ajuda, né? O que ela facilita para nós. Bem, a gente pode programar até num bloco de notas e compilar no terminal. Isso vai funcionar. Só que isso é totalmente, né, deixa o nosso código desorganizado, difícil, né? E para a gente toda a vida abrir o terminal para compilar, não é o ideal, né? Então a IDE, ela facilita tanto a leitura, correção e a organização do código, né? E facilita também o debug. O que é o debug? É a busca por erros após a criação do programa. Ou seja, quando você fala, vou debugar o código, é porque tu vai esmiuçar o código procurando os erros, né? Para melhorar o teu programa. Bem, e a IDE fica a sua escolha, né? Qual utilizar. Tem vários aí, é só tu pesquisar e achar qual mais se adequa aí contigo. Bem, a linguagem utilizada aqui nessa atividade, né? Vai ser o C++, cuja extensão é .cpp. Bem, se você já domina outra linguagem, você pode acompanhar apenas para ver os conceitos, né, e aplicar na linguagem que você já domina. Mas se você sabe C++ ou tem uma noção de C, eu aconselho a seguir conosco, né, em C++ mesmo. Até porque eu também não domino tanto assim a linguagem, mas as coisas que a gente vai utilizar não é tão difícil. Tendo a noção de C, já dá para acompanhar em C++ de boa. Bem, e para a gente começar a programar, né? A gente tem que dizer qual biblioteca a gente usa. Normalmente a gente usa essa IOStream. Então a gente dá um hashtag include e entre menor maior a gente coloca IOStream. E aí depois, na segunda linha, a gente inclui ali, né, essa parte que a gente diz que vai utilizar, é para facilitar o uso dos comandos de entrada e saída. A gente tem que adicionar essa linha exatamente assim. E depois dessas duas linhas iniciais, a gente começa a main, né? Então, por regra, a main começa aqui int main, ponto e vírgula aqui depois. E aqui tem um código, os códigos que você vai utilizar, né? Vai fazer, no caso. Vai ser toda a lógica do teu programa. E aí a gente coloca return zero no final da main, que não é obrigatório não. Mas a gente coloca só para dizer para o compilador, né, que o código encerrou sem erro. Fica a seu critério aí, se utilizar ou não. E aí a gente tem o comando de saída aqui logo, ó, que é o comando cout, que é bem simples, né? Só coloca cout, menor, menor, e aí o que você quer imprimir. Se for string, que é o caso aqui,
você coloca entre aspas, né? E aí coloca a frase que você quer imprimir. Esse barra N serve para dar uma quebra de linha, né? Ou seja, se eu colocasse mais coisa aqui depois, o que vem depois de barra N aí ia ser na outra linha. E aí lembrar sempre de usar ponto e vírgula ao final de cada linha, né? Bem, é isso. Então a gente já viu um pouquinho da saída, né? Como é o layout. Então a gente vai ver aqui os dois juntos, né? Entrada e saída. Bem, antes de tudo, a gente precisa saber o que é variável. Bem, uma variável, ela serve para armazenar, né? Bem, a variável, ela serve para armazenar valores na memória. Então, quando tu declara uma variável, tu reserva uma parte específica da memória para guardar algum valor, né, referente ao tipo de variável que tu declarou. Então, o nome da variável vai servir para tu acessar a posição da memória, né, que tu reservou no momento lá da declaração. Então, aqui no exemplo, a gente reserva uma posição ali de memória específica para int, né? Porque cada variável tem, digamos, um tamanho diferente, gasta uma quantidade de bits diferente para armazenar o valor. Então a gente declarou ali um int e aí o nome da variável a gente escolheu num. Então para ler é com cin, né? E aí a gente usa maior maior e o nome da variável que vai ser lida. Então o cout a gente já viu ali anteriormente. A gente usa menor menor e aí o que que a gente vai imprimir na tela. Então esse exemplo simples aqui, ele lê um número inteiro e printa um valor maior que ele em 10, né? A gente soma 10 e printa na tela. Um exemplo bem simples, só para a gente ver como é que funciona o CIN e o Cout, né? Entrada e saída em C++ aqui. E aí umas curiosidades, que cada variável, né, tem um limite de valores. O int aí tem uma quantidade específica, mas se a gente quiser usar valores muito grandes, né, de inteiros, a gente pode usar o long long. Ele dobra aí a capacidade, né, e por consequência, né, ele gasta mais memória, então tem que ter cuidado também. E aí uma diferença entre o double e o float é que o float ele só lê, né, 7 casas decimais, ele só guarda, no caso, 7 casas decimais, enquanto o double guarda bem mais, né, mais do que o dobro. Então, eu aconselho você usar o float, porque 7 casas decimais quase sempre é bem, já é necessário, né, para guardar todos os valores que você pretende, né? Já guarda bem. Dependendo da questão do algoritmo, né, que você vai resolver, acho muito difícil, mas aí sim você usa o double, que já armazena bem mais casas decimais. Então depende do problema. Então quase sempre o float também resolve, porque 7 casas decimais, né, já abrange muito. E aí a gente chega no tópico de principais erros. Na programação, né, a gente tem dois tipos de erro. A gente tem os erros de compilação e os erros lógicos. Então, um erro, né, também chamado de bug. Por isso que no início eu falei debug, que é procurar os erros no código, né? E o bug, propriamente dito, é o erro, quando o programa não executa da forma que nós queremos. E aí esses erros podem ser de compilação ou ou lógicos, né? Os erros de compilação, eles, como o próprio nome já indica, eles são eles são descobertos pelo próprio compilador. É quando teu código não está com a sintaxe correta. O que geralmente pode ser? O compilador te ajuda, né, a descobrir isso, ele dá uma mensagenzinha dizendo qual foi o erro quando você compila e tenta executar. Então, pode ser um ponto e vírgula ou pode ser
uma variável não declarada. Pode ser outras coisas também, ele vai te avisar lá. Mas o mais comum é que seja uma dessas duas coisas aqui. Então, é um erro mais simples de resolver, porque com a mensagem, né, você vai identificar. Às vezes dá um trabalhozinho, mas geralmente os erros de compilação são mais fáceis de resolver. Agora, existem também os erros lógicos, que são erros que a sintaxe está tudo correta, mas a tua lógica é que tem que dar uma mudada, né, para imprimir corretamente o valor, o valor requerido, né? Então, os erros lógicos, teu programa roda normalmente, coisa que no erro de compilação não roda, só que ele imprime um valor diferente do que você queria. Então, aqui tem um exemplo onde você lê dois valores, né, de ponto flutuante, e aí você quer fazer uma média deles dois. Eu fiz esse programa e percebi que tá errado, tá printando errado, em todos os casos que eu testei. E aí eu não sei por quê. Então, o primeiro passo é imprimir os valores das variáveis envolvidas no processo. Aqui no caso A e B. Então, depois de ler, eu quero realmente testar se está lendo direito, porque está chegando lá errado, né? Então, eu faço esse out, né? Analiso se tá, se printa exatamente o número que eu digitar. Então, se printar, então o erro não é em pegar, em ler os números, né? E aí, rapidamente, a gente vê aqui, ó, se a gente observar, que essa expressão não pega a média, né? Ele divide primeiro aqui o B para depois somar com A. Então, isso é perigoso, né? É claramente um erro lógico. Então, se você observar, tem que colocar aqui parênteses, né? Fechando A mais B para depois dividir por 2. Então, esse foi o erro lógico encontrado aqui. Então, tem que ter cuidado com esses erros. E aí a gente chega em seleção, né? Então, famoso if else. Então, o if, né, traduzindo aqui para o português, é o se, ele condiciona a execução de uma sequência de comandos a uma condição qualquer. Então, ele vai funcionar dessa forma, né? Aqui era para estar mais indentado aqui, né? Me desculpem por isso, mas se x for maior que 10, ele vai entrar aqui e realizar esses comandos. Uma variável x, o inteiro, né? Ou um double, ela vai ser lida aí anteriormente, e aí, nessa parte do programa, ele vai condicionar, ó, se o x ele for maior que zero, tu entra aqui, né, e faz tudo que tem que fazer. Então o if vai servir dessa forma. E o else é o se não, né? Então ele é o complemento do if, ele não funciona sozinho, ele sempre vem após um if. E aí tu pode fazer o quê? Então, se x, aqui nesse exemplo, se x é maior que zero, então mod recebe x. Aí é uma variável que eu já tinha declarado, né? Essas duas variáveis, tanto x como mod. E aí o else sempre vem depois do if. Ó, mas se ele não for maior que zero, eu quero fazer outra coisa. Então, tu faz esse else, né? Para todos os valores que não forem maior que zero. Então, se for maior que zero, faz isso. Se não for, faz isso. Então, é basicamente o complemento do if. Vale lembrar a diferença de igual, igual e igual, né? Então, o primeiro igual aqui, sozinho, né? Ele é atribuição, né? Vai atribuir o valor de x à variável void. E igual, igual é o operador realmente de igualdade. Então, a gente quer comparar se um número é igual a outro, né? No caso aqui, se fosse x igual a zero, se a gente quisesse comparar, né? Era dois iguais. E o igual é a atribuição. E aí tem os operadores lógicos que a gente usa dentro dos ifs e às vezes dos else ifs, né? Também que a gente vai ver daqui a pouco. Então a gente usa para concatenar condições, né?
Então, eu quero que faça, eu vou fazer um if, né, e eu vou colocar vários comandos dentro dele, mas eu só quero que execute se acontecer uma coisa e outra coisa. Então, você separa em duas coisas e aí usa o operador lógico AND, né, aqui com dois i comerciais. Mas se eu fizer isso, as duas condições têm que ser verdadeiras, né? Mas se uma das duas acontecer, eu já quero que execute os comandos, né? Então você usa o operador lógico ou, né? Aqui representado também com barra barra. Então só operadores que vão vir dentro de ifs, né? Ou de else ifs, que vão te ajudar a construir uma lógica melhor, né? Dentro da condição. Quando você quer usar mais de uma condição. E então vou fazer aqui um exemplo de if else. Vou fazer um exemplo bem simples. Opa, eu vou declarar duas variáveis aqui, ponto flutuante, altura 1, altura 2. Então vou ler aqui, ó, com CIN, como é duas variáveis, né, eu uso de novo aqui o maior. E aí eu vou comparar, né, com o que a gente acabou de fazer. Então a gente usa se alt 1, assim, só para deixar claro, eu vou dizer aqui qual é a maior, né. Se alt 1 for maior que alt 2, eu quero o quê? Eu quero dar um pixel, eu quero printar na tela alt 1 é maior. E se não, né? A gente pode fazer isso aqui, ó. E se não, alt 1, alt 2 é maior. Um programa bem simples mesmo. Só pra gente, deixa eu ver aqui, ó. Como eu falei aqui, deu um erro de sintaxe, né? Então vamos ver aqui. Alt não está declarado. Que eu esqueci o 2 aqui, ó. Como eu disse, ó. A maioria das vezes é um ponto e vírgula, é uma variável não declarada. Então a gente está aprendendo na prática. Então vai ler duas variáveis. O primeiro vai ser 1,70, o outro vai ser 1,60. Então aqui retornou alt 1 é maior, então a nossa comparação deu certo, né? Mas percebam que às vezes é necessário outras outras condições, né? Por exemplo, nessa questão da altura, né? Que eu fiz aqui, às vezes pode ser também que exige um else if. O que é o else if, né? Ele fica entre o if e o else. É quando você quer fazer outra condição, né, separado do if, para fazer outros comandos, né? Então a gente vai entender melhor aqui, ó, com esse exemplo. Faça um programa que receba a altura de uma pessoa e retorne se essa pessoa é alta, normal ou baixa. Então, é três tipos de retorno. Então, com if e com else, a gente só teria dois tipos de retorno. Não é o ideal, não daria para fazer essa questão. Então, a gente pode fazer essa questãozinha aqui rapidamente para a gente ver como é o uso do else if. Então, aqui ele só recebe uma altura, né, nesse exemplo do slide. Então, se ele for maior que 1,80, é para retornar alto.
E aí o else if vai servir para ficar no meio aqui, ó. Se não, se ele for se out, opa, não tem mais out 1, é só out. Se out for menor que 1,80 e out for maior do que, deixa eu pescar aqui que eu não me lembro, maior do que 1,5, né? Maior do que 1,5. Aqui a gente coloca o menor igual, né? Então, a gente coloca em média. Uma altura média aqui, ó. E aí, a gente usa o else para abranger a terceira condição, né? Que é para os baixos. Não precisa colocar nada, né, no else. Não é que nem o if, nem que nem o else if, que precisa de uma condição. Então, ó, basicamente, deixa eu só refazer aqui o else, né? Então, basicamente, como é que vai funcionar, né? Ele vai ler aqui uma altura. Então, ó, se essa altura for maior que 80, retorne alto. Beleza. Mas se não é 1,80, passa para o próxima condição, que é o else if. Se essa altura for menor que 1,80 e for maior que 1,50, e aí retorne média. Então, beleza, até aí. Mas se não, se ele for menor do que 1,5, né, ele vai passar pelo if, vai passar pelo else if e vai entrar no else, que não tem nada para comparar e já vai retornar baixa, né? Então perceba que quando a gente tem mais de dois retornos, a gente precisa do else if, né? E aí a gente pode também fazer outros else ifs aqui, né? Comparando outras coisas. Então quantos else ifs você tiver, né? Você quiser. Aqui pro nosso caso a gente não precisa. Mas é válido sim criar vários else ifs. Então, um else if aqui é uma ajuda, né, para você comparar várias coisas e retornar mais de duas coisas, né? Então, espero que tenha ficado claro, galera. Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários, que a gente tenta tirar aí. E essa foi a aula 1 da nossa atividade, né, do grupo de estudo para OBI. E sigam a gente nas nossas redes sociais, né? Principalmente aqui no Instagram também, petsi.fc. E a gente está com parceria com outro pet do nosso campus, né? Campus Quixadá, que é o Pet TI. Aqui é o Instagram dele. Então, esse conteúdo também é tirado como referência do NIPS Academy, né? Então, essa aula em específico foi desse curso aqui, né? E aí, quem está junto comigo aqui também do PET de Sistema de Informação, né? Nessas aulas, é o Francisco Costa Júnior, né? E Vitor Souza sou eu. Então, valeu, galera. Até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. E como eu já disse, qualquer dúvida, pode colocar aí nos comentários ou pode chamar aqui o petsi.fc no Instagram, que a gente tenta tirar. Valeu e até mais.